Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Fernando falando. E galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como alugar um apartamento aqui em Toronto. Pessoal, como vocês podem ver, estou parecendo um professor hoje. Quadro branco aqui, estou na sala de aula. Muito legal aqui o ambiente. Enfim, sem mudar muito de assunto, eu vou explicar para vocês, pessoal, como fazer, como eu e minha esposa fizemos para alugar um apartamento aqui em Toronto. Bom, pessoal, para começar, lá no Brasil a gente não alugou diretamente um apartamento aqui em Toronto, porque isso é muito perigoso, pessoal. Não faça isso. Não aluguem do Brasil. Aluguem quando chegar aqui no Canadá. Então, para isso, o que a gente fez? A gente pensou o seguinte: como é que a gente pode chegar no Canadá? A gente não vai ficar em casa de família e a gente também não quer ficar em um hotel, porque seria muito caro. Então, a gente pensou assim: quanto tempo a gente levaria para alugar um apartamento aqui? Então, lá do Brasil, a gente deu um prazo de mais ou menos 15 dias, que são 2 semanas, até achar um apartamento para ficar por mais tempo. Então, o que a gente fez? A gente foi num site chamado Airbnb, que lá você consegue alugar uma casa ou um apartamento por temporada. É um site muito legal, muito confiável. Gente, gostou muito, o serviço foi muito bem feito. Inclusive, vou colocar o link dele, do Airbnb, aí embaixo do vídeo. E, além disso, vou colocar os outros links que falarei a mais aqui no vídeo, né? Então, assim, a gente alugou, a gente contratou o serviço do Airbnb do Brasil, viemos para cá, ficamos numa casa de uma família, mas não foi dentro da casa da família, a gente ficou num basement, que é um porão, é um apartamentinho só pra gente, só pra eu e minha esposa. Então, a gente ficou lá por mais ou menos 15 dias, que foram as 2 semanas iniciais aqui em Toronto, que foi aquele pontapé inicial para a gente começar a procurar um apartamento. Enfim, eu fiz umas anotações aqui, pessoal. Essas anotações são muito importantes porque tem muita coisa, muito detalhe que eu vou explicar e isso vai me ajudar muito a explicar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou em Toronto, a gente pesquisou um site chamado Viewit. Esse site é muito bom, ele tem muito apartamento, tem muitas ofertas de apartamento para alugar e assim, e tem uma base boa para você fazer uma pesquisa nas regiões aqui de Toronto. E assim, a gente pesquisou muito por lá e a gente gostou de muitos apartamentos. E a partir daí, nesse pontapé inicial, a gente começou a ir nos lugares perguntando, vendo como é que funciona e tudo mais. Então assim, primeiro ponto, pessoal, número 1, busca nesse site do Viewit, que eu vou colocar o link aí embaixo. É muito legal. Número 2, a gente começou andando nas ruas, a gente pegou uns jornais gratuitos. Porque tem umas cabinezinhas aqui em Toronto, eu acredito que no resto do Canadá também tenha, que tem jornais gratuitos, como o Metro, classificados. Então assim, a gente pegou esses classificados na rua e a partir dali a gente começou a procurar em casa alguns apartamentos ou basements que a gente gostava. Pegamos o telefone, ligamos para eles, a gente correu atrás. E assim, então, segundo ponto, pessoal, jornais. Peguem esses jornais nas ruas que são muito legais. Eles também têm muitas opções. Terceiro ponto que eu peguei ali. Pesquisamos andando nas ruas. Então, o que a gente fez? A gente olhou no mapa e viu assim, cara, esse bairro aqui é bom porque esse bairro não fica tão longe da escola e fica, teoricamente, próximo de metrô, próximo de pontos de ônibus, terminais e tudo mais. Então a gente ia nesses bairros e caminhava pelas ruas para sentir como é o bairro. A gente via como é que era as pessoas do bairro e, além disso, a gente foi vendo se tinha apartamento alugando. Apartamento ou casa, ou basement alugando no nosso caminho. Então assim, quando a gente via uma plaquinha de aluga-se, a gente tirava uma foto. Tirava a foto e chegava em casa e ligava depois. Então assim, terceiro ponto. Andar nas ruas, procurar indo nos bairros, indo nas ruas olhando. Quarto ponto que a gente fez, a gente foi em corretoras de imóveis. Tem muitas corretoras de imóveis espalhadas aqui em Toronto. Então assim, nessa nossa caminhada nas ruas, a gente encontrou essas corretoras. Então a gente entrou lá, perguntamos, conversamos com os agentes lá e tal. E assim, foi muito legal, eles são bem atenciosos, eles querem realmente te ajudar, porque ajudando a gente, eles teoricamente estão se ajudando também. Então assim, foi muito bom. Mas assim, pessoal,
muito importante que vocês entendam o seguinte: primeira coisa que vocês têm que fazer aqui no Canadá, quando chegar aqui no Canadá, abrir conta no banco. Sem abrir a conta bancária, vocês não conseguem alugar. Foi mais ou menos isso que a gente passou aqui. Pode ser que você até consiga alugar se você conhece a outra pessoa, ou se você conversa com o dono do apartamento, coisa assim, ele pode alugar para você sem precisar comprovar a conta bancária. Então, assim, eu anotei agora os requisitos, o que geralmente eles pedem aqui. Então, assim, primeira coisa que geralmente eles pedem é 2 referências. O que eles fazem? Como eles não te conhecem e você é novo na cidade, eles pedem, cara, eu preciso de uma referência sua, de alguém que já alugou para você ou de alguém que te conhece. E assim, foi difícil pra gente, porque a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém, e a gente fala, cara, qual referência a gente vai dar? A gente é novo na cidade. A gente não tem referências, entendeu? Não tem pessoas, a gente não tem conhecidos que moram aqui, ou coisa assim. Então, o que a gente fez? A gente deu a referência do nosso landlord do Airbnb. Landlord é o nome da pessoa que é o proprietário, tá? A gente deu o nome do nosso proprietário, que a gente estava no Airbnb, demos a referência da escola e demos a referência também da nossa gerente da nossa conta do banco. Foram 3 referências. Alguns podem aceitar, outros não. Depende da situação, depende das pessoas. Enfim. Segundo ponto, a conta bancária, como eu já falei. É importante abrir a conta bancária antes. Terceiro ponto, comprovação de renda. A comprovação de renda, ou eles perguntam sempre se você trabalha. E certamente, muita gente vem aqui sem estar trabalhando. Mas não tem problema, pessoal. Se vocês comprovam que vocês têm dinheiro na sua conta para cobrir a despesa do aluguel, dá no mesmo, tá, pessoal? É a mesma coisa. O único problema que eu vejo nisso, que eu não gostei muito, é que você tem que expor isso. Você tem que mostrar quanto você tem no banco para eles aceitarem a sua proposta de aluguel. Outro ponto, sobre o contrato. Geralmente, eles pedem um contrato de 1 ano. O que, assim, a gente não gostou muito disso, porque a gente queria pelo menos um contrato de 6 meses. Mas a gente não conseguiu achar nenhum que nos desse um contrato de 6 meses. Então, assim, eles pediram sempre 1 ano. Todos os lugares que a gente foi, eles pediam 1 ano. Agora, só para reafirmar, pessoal, não é certo que vai ser sempre 1 ano. Pode ser que vocês encontrem alguém que alugue por menos tempo, entendeu? Mas no nosso caso, todos os lugares que nós fomos, quando a gente foi procurar, o contrato sempre foi de pelo menos 1 ano. Outro ponto, pessoal. Eles sempre vão pedir o primeiro e o último mês. Você tem que pagar o primeiro e o último mês do aluguel. Então, se você faz um contrato de 1 ano, vou dar um exemplo, de $800, por exemplo, você vai pagar de cara $1.600. E mais, dependendo, se eu não me engano, em algumas situações, mais um valor que você tem que deixar lá como um valor que eles chamam de safety count, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas é um valor que você tem que deixar lá só para garantir de alguma coisa. Mas nem sempre eles pedem isso, tá, pessoal? O que geralmente eles pedem é o primeiro e o último mês, sendo que se seu aluguel é de $800, você vai ter que pagar 1.600 de cara. Então, assim, já vai preparado para isso, tá? O outro ponto é o seguinte, pessoal. Em alguns casos, que, por exemplo, foi o meu caso, além desse primeiro e último mês que você precisa pagar, eles pedem pelo menos 10 cheques pós-datados. Então, assim, provavelmente pode acontecer isso, de você ir alugar e o cara falar, não, peraí, mas eu quero pelo menos uma garantia para mim. Quero 10 cheques pós-datados. O nosso caso foi assim, pode ser que no seu caso não aconteça, no caso de vocês não aconteçam isso. Não é uma coisa certa que vai acontecer, mas é o que nós geralmente vimos aqui no Canadá acontecendo aqui. É sempre no geral, tá, pessoal? Pode ser que aconteça com vocês ou não, mas no nosso caso eles pediam 10 cheques pós-datados, mais o primeiro e o último aluguel. Então, assim, é uma garantia para eles, né? Isso aí eles sempre vão pedir. Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, que eu lembrei aqui nas minhas anotações, que é o seguinte.
Quando você aluga o apartamento, quando você aluga ele, você tem que contratar um ou dois serviços. Um serviço é certo de você contratar, que é o Toronto Hydro, que é a energia elétrica daqui de Toronto. Então, assim, obrigatoriamente você tem que contratar esse serviço. Ou a Enbridge. A Enbridge é o serviço de gás aqui de Toronto. O gás ele serve para você aquecer a casa e aquecer a água. Então, assim, é muito importante, né, pessoal? Aqui no Canadá é frio pra caramba. Tipo, ontem estava fazendo menos 12 graus aqui. Então, assim, não dá para ficar em casa sem um heat. Desculpa, mas não dá, cara. A gente não consegue. Então, só que, por que eu falo que o gás, a Enbridge, pode ser que sim, pode ser que não? No nosso caso, onde a gente mora, a gente é obrigado a pagar o gás, porque a gente tem o gás e a eletricidade. Mas em alguns casos, como por exemplo em apartamentos de prédios, em alguns prédios aqui de Toronto, que são geralmente mais novos, se eu não me engano, o aquecimento é feito se eu não me engano, o aquecimento é feito pela eletricidade. E assim, como é geral, então você não paga o Enbridge, você não paga o gás. Pelo menos é isso que alguém me falou aqui. Eu não estou dando muita certeza sobre isso porque não é o meu caso, tá, gente? Mas assim, pelo que eu percebi, Toronto Hydro você paga com certeza, mas Enbridge não necessariamente você precisa pagar. Então vamos lá, dicas. Botei algumas dicas importantes, pessoal. Primeira dica, venha com tempo para pesquisar. Quando chegar aqui em Toronto ou no Canadá, você faz mais ou menos o seguinte, chega num lugar que você dá um tempo, tipo 2 ou 3 semanas, para você pesquisar, para você andar nas ruas, ver um lugar legal, não chegar naquele ponto de, cara, eu preciso alugar logo, entrar naquele desespero, tipo, cara, e agora? Entendeu? Pesquisa direitinho, sempre vocês vão encontrar um aluguel bom, bonito e barato, e assim, vale a pena vocês chegarem com tempo de antecedência para procurar. Segunda dica, pesquisa bem a localização. Vê se a localização, logisticamente falando, é próximo de supermercado, se é próximo de metrô, se é próximo de ponto de ônibus. Por quê? Porque imagina, pessoal, vocês vão chegar aqui no Canadá, vão querer fazer o mercado e vamos supor que o mercado fique a tipo 3, 4 quilômetros. Tipo, é chato, entendeu? Você tem que pegar transporte público com compra, entendeu? Assim, qualquer lugar é ruim, isso não é bom. Então é bom vocês pesquisarem, ver um lugar assim, estrategicamente bem localizado, que também não fique tão longe da escola, porque daí vocês vão ter que pagar o TTC aqui, que é o transporte público mensal, que depois é um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, como é o esquema de TTC aqui, de transporte. Então assim, procura bem a localização, dá uma olhada bem de um lugar que seja, logisticamente falando, bem adequado para vocês. E uma última dica que eu dou para vocês, pessoal, veja a questão de furniture. Furniture significa mobília. Se o apartamento já vem mobiliado ou não. Dependendo da situação, geralmente, quando você pega um apartamento de 1 ano, ele não vem mobiliado, tá? Alguns vêm, os que vêm mobiliado são mais caros, mas o que vem com certeza é a mobília da cozinha, que é fogão e geladeira. Mas você chega, você não tem uma cama, você não tem uma mesa, você tem que se virar para comprar isso, entendeu? Então você tem que pensar, calcular exatamente como é que você vai fazer. Porque você tem que pagar o seu aluguel, pagar a escola e pensar também em comprar as coisas para casa. Para você, dormir. Você vai dormir, você vai querer comprar uma cama, coisa assim, ou ter uma mesa para sentar e comer, entendeu? Então você tem que pensar nessa questão da mobília, tá? Então, assim, pessoal, é isso que fica a minha dica. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, vocês já me ajudam bastante e minha intenção é ajudar vocês, mostrar para vocês como é que foi a minha experiência aqui no Canadá. Então, assim, ou como está sendo a minha experiência aqui no Canadá, né? Bom, pessoal, espero que tenha gostado bastante desse vídeo. Se gostaram, deem um like, subscribe, compartilhem o vídeo pra gente, porque isso já nos ajuda bastante aqui no Canadá. Então, valeu, pessoal. Um abraço. Fui!